Ontem eu conversei fiz um hangout com o Racheves, que é um liberal de Porto Alegre, que me apresentou o objetivismo. E uma das coisas que eu percebi, porque eu tinha antes conversado com o Marcos Cavalcante, feito uma espécie também de hangout. Eu convido pessoas, já fiz com várias pessoas, fiz com ele, com o Augusto Franco, fiz com outras pessoas, quer dizer, eu gosto de bater papo, né? Conversar e tudo, e ver quais são as melhores, como é que a pessoa pensa, né, sobre determinadas coisas e tudo. Então eu fiz um hangout com ele e eu perguntei para ele se ele foi um nativo liberal. E é engraçado isso, né? Porque é raro você encontrar nativo, porque o pessoal fala de nativo digital, né? A pessoa que já nasceu dentro do digital. Mas também na questão política, no Brasil, você tem essa coisa do nativo digital, do nativo liberal, o cara que já desde cedo era liberal, né? E pessoas que não eram, né? E no meu caso, como eu fui para a PUC fazer comunicação, eu não era, né? Eu talvez por tradição de família, sou filho de militar, eu tinha uma tradição talvez positivista, né? Mais positivista, a formação em casa mais positivista, e eu não fui. E eu, quando fui para a PUC, uma prima me deu um livro, A História da Riqueza do Homem, que aquele livro é tipo, olha, o mundo é uma merda, tá tudo errado e existe um culpado de tudo, que é o capitalismo, né? Então vamos ser contra o capitalismo. Aquele livro ali e aí eu falei, cara, então eu sou anticapitalista. Foi ali que eu virei anticapitalista, naquele livro. Bom dia. Foi aquele livro ali que eu virei anticapitalista. E aí fui participar desses movimentos todos, né? Quer dizer, sempre um pouco, nunca me identifiquei assim com tendências, fazia movimentos de turma em que a gente se revoltava contra coisas que estavam acontecendo, e depois, quando fui morar em Santa Teresa, logo abracei o PT logo de início. Aí tinha um tio meu que era comunista, antigo, que estava nessa história toda e tal. E aí, a partir daí, eu entrei na história. Mas eu acho que existem diferenças aí quando a gente vai trabalhar com o que a gente vai chamar hoje de liberais, nativos liberais, e conversos, que é o pessoal do Chile que chama de conversos, pessoal que se converteu, que saiu, né? É um processo longo essa saída de uma esquerdopatia para um pensamento liberal. Então tem esses dois livros, esse livro Diálogo dos Conversos do Chile, que o Maurício Rojas e um outro cidadão lá que eu não lembro o nome agora fizeram essa discussão. Então isso aí dura anos, né? Quando você está envolvido, eu não tive tão envolvido quanto eles, né? Porque
eles participaram de guerrilha e tal. Meu negócio foi muito mais light, né? Mas eu me envolvi, participei de campanha e tudo. Então esse período todo eu acho que tem assim, primeiro eu observo pessoas que não conseguem sair da esquerdopatia, né? É porque a esquerdopatia ela entra dentro do emocional da pessoa como se fosse um time de futebol. Ela entra numa área da identidade, né, pessoal. Eu sou Botafogo, então vou morrer Botafogo, não tem jeito, é uma coisa, sei lá, é uma coisa que se incorporou à minha identidade. Todo mundo aqui, quando eu ando aqui na Lagoa, sabe que eu sou Botafogo, então aquilo entrou dentro de uma área do meu, sei lá, é como se eu tivesse feito uma tatuagem por dentro. Eu não consigo tirar aquela tatuagem, mesmo que eu queira. É uma tatuagem que você faz, sei lá, na parede ali daquilo que a gente vai chamar de identidade, né? Mas a política, a política, a religião, qualquer coisa, quando a política ela foi construída como uma ferramenta humana de solução de problema, que é bem diferente de um time de futebol. Então eu acho que a esquerdopatia, digamos assim, crônica, que não tem alternativa, é exatamente quando você transforma essa maneira, né, de agir na sociedade e você coloca uma tatuagem a parte de dentro. Então a pessoa simplesmente ela não tem mais acesso. Ela não pode dizer que não é mais Botafogo. A não ser que ela tenha, assim, por algum motivo muito especial, ela vá, sei lá, teria que ser um tratamento assim, um spa específico, né? Uma coisa assim muito... Isso aí teria que, obviamente, a pessoa teria que querer, né? E não vai querer, porque ela teria que viver um trauma, né? Como se fosse aquele cara que bebe, né? E mata uma pessoa dirigindo, então ele tem um trauma de uma violência tão grande que ele vai fazer um tratamento para parar de beber. Mas uma pessoa que vive a esquerdopatia não vai fazer isso. Então, por alguns motivos, talvez, pessoais, de características pessoais e características também de minhas pessoais, de maneira de capacidade de pensar, e eu desenvolvo isso há bastante tempo, né? Então eu sempre encarei isso, eu sempre separei as duas coisas. Uma coisa é a política, uma coisa é o futebol, né? E eu vivi intensamente essa história, participei de sindicato, trabalhei como jornalista de sindicato e vivi dentro dos sindicatos, e como também na universidade, né? Eu nunca aceitei determinadas injustiças. Então nós fizemos uma greve dentro do sindicato, dos funcionários do sindicato, e eu fui um dos líderes dessa greve contra a demissão injusta de uma galera. E a gente viu claramente como é que as coisas, como a gente foi oprimido ali, de nego chegar em determinados lugares armados, né, contra a gente. Então isso foi em 1980 aí. Eu saí de lá em 85, 86, 87, por aí, já final da década de 80. E depois eu fui trabalhar, e saí de lá, fui trabalhar num outro sindicato. E aí chegou um determinado momento que eu vi que ali não estava, que aquele ambiente não era o meu ambiente. E aí comecei a brincar de internet, saí para a internet, aí fui montar o meu negócio. Então, quer dizer,
eu comecei a me afastar ali já na década de 90. Eu comecei a me afastar. Então não posso dizer que foi um processo que começa. Então eu fui me afastando e obviamente mantive as amizades todas, mas me colocava como uma pessoa, sei lá, simpático, né? Mas não mais, quer dizer, obviamente que fiz a campanha do Lula, fui para o Leme ali comemorar, emocionado, né? Mas depois, conforme as coisas foram caminhando, inclusive profissionalmente, quando em alguns lugares que eu trabalhava, as pessoas começaram a aparelhar as coisas e tudo, e a gente foi analisando, eu fui aos pouquinhos me desiludindo. Aos poucos. Eu fui perdendo Então eu nunca botei essa tatuagem por dentro. Não sabia que naquela época eu não tinha colocado a tatuagem, então não era. Era uma coisa que eu queria ajudar a melhorar as coisas, né? Então eu fui me afastando aos poucos e passei um período aí, até 2014, né? Que é aí que eu realmente deixei de acreditar no processo todo. Aí teria que ver os detalhes, né? Das eleições todas, em quem que eu já votava naquela época. Mas eu já não votei na Dilma no primeiro mandato dela. E provavelmente, se eu me lembro, acho que eu não votei no Lula no segundo mandato. Ali eu já comecei Então até ali, você vai começar a dizer, não, então você não é o PT, é o PSDB. Então eu sou social-democrata. Então aí a social-democracia é tipo assim, é a primeira porta de saída da esquerdopatia, né? Eu não quero mais ser isso, então minha alternativa é essa aqui. Aí comecei a me envolver com essa coisa do digital, da democracia digital, ainda muito verde, né? Apresentei as ideias para a Marina. Bom dia. Apresentei as ideias para a Marina, ela achou super legal, incorporou no programa dela vários projetos, e eu fiz a campanha da Marina em 2014. Então ali eu era um social-democrata. E aí, quando eu comecei a ver ali internamente na rede que as pessoas eram fortemente anticapitalistas, eu já era capitalista, eu já tinha abraçado o capitalismo, já tinha visto o capitalismo como uma alternativa e visto, né, acompanhando até Ferreira Goulart, por exemplo, né, algumas coisas que ele escrevia. Então assim, são vários inputs, né, não é uma coisa só. E aí em 2014, que ainda não estava essa onda liberal, eu falei, cara, o que eu sou então, afinal? Aí, como sempre, tudo que eu faço, eu fui estudar. E hoje eu fui estudar com as ferramentas que a gente tem. Eu fui estudar a internet, pelo YouTube, tenho facilidade em espanhol, e aí fiz um curso com Alberto Mansuetti, um argentino, lá em Teresópolis, logo depois de 2014. Um curso longo que ele tem sobre liberalismo. Ele até é liberal cristão. Algumas coisas eu não concordava, mas ele me apresentou o liberalismo. Aí eu vi que liberalismo tinha tudo a ver com esse mundo digital, a descentralização de poder, o empoderamento dos indivíduos, né? E aí eu me descobri liberal. Me lembro claramente o dia que eu cheguei para minha mulher aqui na Lagoa e disse para ela que era um liberal. Aí na época ainda era uma coisa assim muito... Ela levou um susto, né? Imagina. E eu falei, olha, eu agora abracei isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que faz todo sentido para mim. Então, foi um processo muito longo e que, na verdade, tem muita gente. Primeiro, tem muita gente que não vai sair nunca da esquerdopatia. E eu acabei rompendo, né? Aí tem aí a experiência
E aí é fundamental nesse processo a experiência dos 13 anos de PT, né? Que são coisas emblemáticas, né? Primeiro, uma total desconexão entre narrativa e prática, total desconexão. Você fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Qualquer pessoa observa isso, né? E você não ter nenhum tipo de resposta lógica, uma narrativa lógica em função das coisas que vão acontecendo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Das coisas que vão acontecendo. Porque você vê que... Bom dia, bom dia. Bom dia. Você vê que a Petrobras foi uma empresa que se perdeu o valor, uma roubalheira danada. Depois a gente tem uma crise de desemprego total no país. Você tem a corrupção fortíssima e você não tem nenhuma narrativa. E aí você vê claramente que as pessoas não conseguem enxergar a realidade porque estão na prática do time de futebol. É claramente isso. Se o Botafogo for campeão com gol de mão, eu não vou deixar assim, não vou comemorar. Bom dia. Eu não vou comemorar porque o gol foi com a mão. Entendeu? Você vai comemorar. Pode ser loucura ou não, mas tu vai comemorar. Tu vai achar até engraçado e vai até brincar com os outros. Entendeu? Porque aquilo é... Obviamente, se o cara disser que foi com a mão, ele disser que foi ele que foi com a mão, e o time perder, etc. Você também vai achar que tudo bem. Mas você não vai se incomodar, porque aquilo ali faz parte de uma tribo, né? Então as tribos, essa maneira que a gente pensa de tribo, tribal, que a esquerdopatia desenvolve isso, né? É uma coisa adolescente, e você precisa de uma tribo para existir, uma tribo para se identificar. Então essa coisa que eu acho que é onde esse coletivismo avança, as pessoas não têm essa capacidade individual de reflexão, de conseguir acessar. A gente não acessa tudo dentro da gente, mas essa coisa da política é um negócio extremamente venenoso se você deixar que uma metodologia passe a ser para você a mesma coisa que um time de futebol. Então a coisa se radicalizou de uma tal maneira que aí você fica evidente, né, a esquerdopatia aguda e crônica de várias pessoas, que independente de tudo que aconteceu, não tem nenhuma narrativa, não tem nenhuma autocrítica, não tem nenhum pedido de desculpa. E você e eu, que já atuo no mercado esse tempo todo, sou um atlazinho, sou o pior, sou o mais prejudicado, porque seca trabalho, então você passa dificuldade para pagar as contas, coisas assim básicas mesmo às vezes, né? Porque você fica economizando, você tem dinheiro guardado, mas você fica com medo de não ter dinheiro no final, né? 2 filhos ainda, tenho 3, mas 2 ainda dependendo da gente. Então a gente passa sufoco, uma coisa, não tem pseudo-crise para quem vive do mercado. E você vê as pessoas não só não pedindo desculpa, como defendendo o que foi feito, querendo fazer mais. E ainda pior, se você começa a dizer que tem pensamentos diferentes, você começa a ser perseguido, taxado, xingado, né? Então a coisa chega a um absurdo total, que é a característica clara, né? Que existe ali um problema individualmente psicológico, né? E coletivamente político, né? Porque essas pessoas que o pessoal lá dos conversos chama de mal absoluto, né? O mal absoluto é o que eu digo, né? A pessoa fala, mas fulano tem boa intenção. Mas é aquele médico que vai para a favela fazer uma operação de catarata de graça, mas ele usa uma metodologia que está ultrapassada. Então, quanto mais pessoas ele atende, mais cegos as pessoas vão ficando. E as pessoas vão dizer, mas ele tinha boa intenção. Então a sociedade não é feita de boas intenções.
né? O Hitler também tinha, do ponto de vista dele e de determinado tipo de ponto de vista, também tinha boas intenções, porque ele acreditava piamente que aquela raça dele era superior. Então a partir dali ele vai embora. A mesma coisa o Stalin. Se você botar lá um detetor de metal lá, um detetor de mentira lá, ele vai dizer que está fazendo aquilo pelo bem das pessoas. E ele acha que é uma pessoa onde ele acha que é uma pessoa que está fazendo bem para os outros. Então esse discurso das boas intenções, política não é boa intenção. Política é boa intenção e metodologia adequada. Avaliação das práticas que você tem, reavaliação e ajuste metodológico. Bom dia, bom dia. E ajustes metodológicos. E é isso que as pessoas não conseguem fazer. Então esse processo todo de conversão da esquerdopatia. Então eu na verdade, eu tive uma esquerdopatia leve. Eu não tive uma esquerdopatia aguda. Apesar do meu entusiasmo, sempre foi uma esquerdopatia crítica, né? Eu nunca me deixei levar pela turminha. Eu sempre tive uma certa independência de pensamento, uma individualidade muito exacerbada. Então isso me ajudou a não entrar dentro da turma e não fazer a tatuagem interna. Então eu tive uma esquerdopatia leve. E quando as coisas foram acontecendo, eu consegui, né, rever tudo isso e chegar, não só me afastar aos poucos, isso demorou aí um processo de 10, 15 anos, me afastar um pouco daquele discurso em que eu me identificava como esquerda e hoje dizer que eu sou um liberal e talvez um objetivista, né? Que é uma filosofia mais completa disso tudo, que você realmente se vacina contra esse coletivismo de maneira mais permanente e de forma mais duradoura e ajuda as pessoas também nessa direção. E eu vejo muita gente que não teve essa vivência de militância que nem eu tive militância de participar de núcleo, etc. Tal, que foi muito mais fácil, né? A pessoa simplesmente viu o que o PT fez, começou a demitir gente, começou todo mundo a ser demitido, acabou não, agora é outra coisa. Então é mais fácil, não é uma pessoa que vive a política de maneira mais subjetiva, é uma coisa mais pragmática, que a maior parte das pessoas, de classe média pelo menos, que abandonou isso tudo. Então esse papo com o Roberto é um liberal nativo. E aí ele até hoje de manhã ele escreveu dizendo que foi o objetivismo, né? Que eu tinha falado para ele que ele me apresentou o objetivismo e ele botou lá no Facebook dele que ele tinha me apresentado o liberalismo e que eu era esquerdopata e depois que eu vi o objetivismo, eu acho que não. Isso é um alerta importante. O objetivismo não é a porta de entrada para uma pessoa que quer abraçar o liberalismo. O liberalismo ele vai ser abraçado de maneira mais light, por um discurso mais chão. A Ayn Rand é como se fosse assim. Claro que a pessoa pode ler o livro da Ayn Rand e lá o Revolta de Atlas e ter um insight completo. Eu não fiz isso. Vou ler o livro. Eu já li muito sobre o livro, mas não li o livro. Mas eu não acho que o objetivismo ele é uma metodologia eficaz para a conversão de pessoas. O objetivismo é uma ferramenta muito eficaz para a disseminação de uma filosofia pré-definição, que deveria ser uma ferramenta educacional, um debate educacional, para que as pessoas pudessem desenvolver um tipo de personalidade mais consciente, mais autônoma, mais individual
em que esse tipo de coletivismo não cresce. Bom, é isso aí.